Rádio Record. Entrevista. Pois é, e a pauta hoje dessa entrevista, Zika vírus, mosquito Aedes aegypti. Nós vamos conversar com a doutora Beatriz Quental, ela é infectologista do Hospital Moriá. É que, na verdade, nas últimas semanas, tem se intensificado as notícias a respeito da epidemia do Zika vírus, da dengue e também da febre chikungunya, todas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. É natural que a população esteja realmente apreensiva a respeito deste assunto. E para tirar essas dúvidas, conversar com os nossos ouvintes, nós convidamos essa profissional, a infectologista do Hospital Moriá, a doutora Beatriz Quental. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio Record. Bom dia, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Primeiro, para tirar a dúvida, explica aqui para a gente, doutora, o que é Zika vírus, a diferença de Zika, de chikungunya para dengue também. Gostaria que a senhora fizesse assim uma explanação para a gente ficar atento aqui, e se é que dá para distinguir na hora da picada do mosquito, saber quem é quem, mas pelo menos vamos alertar a população. Vamos lá, doutora. Isso, vamos lá. Então, as três são doenças virais. O Zika vírus, ele foi identificado primeiro em 1947 em macacos, lá na floresta de Zika, em Uganda. Sim. Então, por isso que tem esse nome. Daí ele foi migrando, foi identificado o primeiro caso humano na Nigéria, depois foi para a Oceania, lá para 2014, 2015, ele chegou aqui nas Américas, no Brasil em 2015. Inicialmente, quando chegou o Zika, ficou todo mundo considerando que é uma doença tranquila, porque ela dá febre baixa, não é uma doença que dá um quadro grave, mas relacionada mesmo a mancha vermelha na pele, os olhos ficam vermelhos, tem um quadro de conjuntivite, mas não uma conjuntivite muito intensa. E ficou-se muito tranquilo até que se começou a fazer associação com microcefalia. Pensando nas três doenças, Zika, dengue e chikungunya, as três são transmitidas pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti. As três dão febre, dor de cabeça e dor no corpo. Não é, como você disse, tão fácil a gente identificar cada uma. As doenças não seguem o que o livro fala. Então, elas são mesmo muito parecidas. Essas três características são comuns às três doenças. A gente vê mais comumente no Zika essa presença mesmo das manchas vermelhas, a conjuntivite. Na febre do chikungunya, a gente vê, além disso, principalmente dor nas articulações, principalmente das mãos, dos pés, dos dedos, tornozelo, cotovelo, E na dengue, a gente tem um quadro mais intenso, mais sintomático, o paciente fica mais prostrado, mais caído, Ela é uma doença mais arrastada, enquanto o Zika fica aí no máximo 7 dias, 5, 7 dias, a dengue fica por 15, 20 dias, e a gente tem algumas alterações mais importantes laboratoriais, pode ter aqueles casos de dengue grave, com quadro de sangramento, com quadro de dor na barriga, vômitos e etc. Mas nem sempre realmente é tão fácil assim você identificar. A gente fala em linhas gerais quais são as características, mas não é tão simples. E da dengue ainda é dividido, ainda tem a dengue hemorrágica também, doutora? Isso. Tem os quadros. Então, a dengue, ela pode ir desde um caso assintomático, aqueles casos leves, casos graves e, inclusive, morte por dengue se o paciente não procurar o sistema de saúde e não for devidamente atendido. A Priscila Rosa também, evidentemente, está aqui do lado e faz aí a sua pergunta à doutora Beatriz. Pois não, Priscila? Pois é, Léo Miranda, tô aqui atenta, viu? Tentando acompanhar todas as informações, porque realmente, doutora, a gente fica muito preocupado com relação a essa questão do mosquito Aedes aegypti. São 3 doenças. As 3 doenças, como a senhora disse, são difíceis, de distinguir o que cada uma, os sintomas de cada uma são muito parecidas. Mas, doutora, na sua visão, qual dessas doenças, o Zika vírus, a dengue e a febre chikungunya, qual que é a mais agressiva? Qual que a gente tem
históricos aí, né, os dados informando a respeito de mortes pela dengue. Existe a morte, o Zika vírus, de repente, pode chegar a um quadro de morte, o chikungunya também pode chegar a esse quadro fatal? Então, quando você pensa realmente em quadros graves, eu diria para você que a dengue é mais caracteristicamente relacionada a casos graves, a óbitos, porque tem exatamente os quadros que a gente fala que são os quadros com sinais de alerta, com choque, é mais comum, né? O chikungunya, ele teve poucos casos de óbito, mas teve. Né? A gente teve também 3, no Brasil, no ano passado, 3 casos, 2 na Bahia e 1 em Sergipe. Foram casos mais relacionados a pacientes com idade mais avançada e que tinham doenças mais crônicas. O Zika, assim, quando você fala de qual que é mais agressivo, a gente tem 1000 fatores que a gente pode considerar. Provavelmente em mortalidade a gente vai pensar realmente na dengue. Mas a gente não pode menosprezar, né, sem dúvida nenhuma, essa associação do Zika com a microcefalia, que é uma outra agressividade, né, que a gente pode pensar, embora a gente saiba que hoje, assim, a gente tem uma associação com a microcefalia, não tem uma relação causal ainda, a gente não pode dizer, tenho certeza que foi o Zika que causou a microcefalia. Tem outras causas de microcefalia e tudo mais. Mas realmente, assim, quando você pensa em, casos graves de choque e eventualmente de morte, a gente pensaria mais na dengue. E até porque a dengue é muito mais comum de acontecer, né? A gente tem, o ano passado teve um número muito grande de pacientes com dengue, e esse ano a gente está vendo também que provavelmente a gente vai ter um número muito grande. São 9h40. Estamos hoje aqui no programa conversando com a infectologista do Hospital Moriá, doutora Beatriz Quental. E disponibilizamos também aqui o WhatsApp. Quem quiser tirar uma dúvida, fazer uma pergunta para a doutora Beatriz, o número do WhatsApp da Rádio Record é o 99881-1524. 99881-1524. Inclusive já temos algumas perguntas, alguns questionamentos aqui que chegaram pelo WhatsApp, Priscila. Pois é, doutora Beatriz, bom, a gente chegou aqui a mensagem da Cida de Diadema e ela diz assim: bom dia, doutora, bom dia, Léo. Eu gostaria de perguntar se existe a possibilidade de ter os 3 vírus ao mesmo tempo, os 3 casos ao mesmo tempo, o Zika vírus, o chikungunya e a dengue. É possível isso, doutora? Bom dia, Cida, obrigada pela pergunta. Na verdade, assim, a gente considera que existe essa possibilidade, sim, existe. Já foi relatada já foi relatado um caso de um paciente que parece que ele andou por vários lugares diferentes e foram identificados 3. Não é o que a gente mais espera, mas existe essa possibilidade, existe. Poxa vida. E assim, doutora, em termos de cuidados, né? O que a senhora, como profissional da área da saúde, tem alertado os seus pacientes para tomar cuidado? O que pode se fazer? Essa eu acho que é a pergunta mais importante que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar em prevenção antes da gente chegar na doença, sim. Sim. Quando a gente pensa na prevenção individual, eu não quero ter Zika ou dengue. A gente vai pensar, primeiro de tudo, em uso de telas, em janelas e portas, mosquiteiro, principalmente para os bebês, né, para proteger os bebês, uso de roupa comprida, lembrando que a gente está no verão, roupa comprida mais leve, existem repelentes que podem ser usados, né, a gente não tem vacina ainda, o que dificulta um pouco aí a nossa prevenção, mas o mais importante, eu acho, que é a gente pensar no combate ao mosquito e em eliminar o criadouro do mosquito. Sim. Não adianta a gente falar, olha, eu vou ficar só usando repelente, Claro que todas essas medidas que eu falei são muito importantes, mas o nosso foco principal tem que ser o combate ao mosquito. Também não adianta a gente falar, eu vou esperar, o governo aí colocou que vai colocar forças armadas para combate ao mosquito. A gente tem que pensar que cada um tem o seu papel dentro desse combate. Então, lembrar, olha, preciso tampar caixa d'água, tampar lixeira,
não ter água parada em vaso de planta, garrafa virada, lixo, né, que muitas vezes acumula um pouquinho de água e que o mosquito acaba depositando seus ovos, calhas limpas. Então, eu acho que o combate ao mosquito tem que ser o nosso primeiro pensamento. E tem que ser o pensamento de todo mundo. Porque cada um faz o seu papel, cada um faz o seu pedacinho, e assim a gente consegue chegar num controle da população de mosquitos. E fora isso que eu falei, tela, roupa comprida, repelente, é isso. Tá aí. Mais perguntas chegam aqui. Essa aqui vem de Santo André, Priscila. Diga aí. Pois é, Léo Miranda. A gente tem aqui uma pergunta da Cíntia de Santo André, no ABC Paulista, e ela diz assim: bom dia, doutora. Eu já tive dengue no ano passado, e ela pergunta se ela, por ter tido já o vírus da dengue, né, se ela corre mais risco de ser infectada pelo Zika ou pelo chikungunya. Bom dia, então, Cíntia, não, a gente não tem essa associação de quem já teve dengue tem mais risco de ter qualquer uma das outras doenças. A gente lembra que a dengue tem 4 sorotipos, então, eventualmente, apesar de que a gente tem um sorotipo que é mais comum, tem um tipo de vírus, né, que é mais comum, a gente pode ter uma segunda infecção pela dengue pelos outros sorotipos. Mas ela não, você ter tido dengue nem te coloca protegida e nem mais suscetível a nenhum dos outros dois. Pois é, são 9h43, respondida aí a pergunta da Cíntia. Outra pergunta chegou também, né? O pessoal está usando bastante aqui o WhatsApp da Rádio Record. Quem perguntou agora? Bom, Léo, a gente tem a pergunta aqui da Ana, de Itaquera. Sim. E ela diz assim: doutor, eu tive todos os sintomas da dengue. Fui ao médico e ele disse que era uma virose. Depois de uma semana, ela piorou, né? O quadro dela piorou, ela voltou ao médico e foi diagnosticada com a dengue. Por que isso acontece em tantos hospitais? Essa precariedade na identificação, né, dessa doença? O que a senhora me diz, doutora? Bom, Ana, isso é difícil a gente dizer. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que realmente, assim, não é, às vezes, tão fácil de você conseguir diferenciar uma doença da outra, né? É difícil para a gente falar assim hoje, olha, quem te atendeu poderia ter pensado ou não poderia ter pensado, porque realmente assim, a gente não estava lá, a gente não viu como é que foi, né? A gente sabe que acontecem falhas, sim. Eu tenho certeza de que a gente precisa muito reforçar no Brasil inteiro, que a gente pense mais, né, nessas doenças, porque a gente sabe que, principalmente nos casos graves, o que faz mais diferença é realmente você ter o diagnóstico para você conseguir dar o suporte necessário para o paciente, né? Então, você tem toda a razão de fazer esse questionamento. Eu acho que a gente tem ainda mesmo que caminhar nesse sentido de pensar, né? Pensar na doença para poder fazer diagnóstico correto. Doutora, aí é uma pergunta, né? Ela falou que ela sentiu sintomas, foi ao médico e inicialmente não foi detectada, né, identificada como a dengue. O médico passou um diagnóstico como sendo uma virose. Qual que é a importância de se identificar essa doença no início? Quanto mais rápido, melhor? Sem dúvida, exatamente pelo que eu falei. Quando você tem o quadro de dengue, você começa com alguns sintomas, né? Você começa principalmente com aquela febre alta, né? O mal-estar. No terceiro dia de doença, na hora que a febre abaixa, você começa a ter o momento crítico da doença. Então, o Ministério da Saúde tem um protocolo muito, muito detalhado de o que cada paciente tem de sintomas e o que você precisa fazer com cada um. Então, dependendo do quadro clínico do paciente, do momento em que ele está da doença, a gente sabe o quanto a gente precisa avaliar, qual é o exame que a gente precisa pedir, tanto para diagnóstico, quanto para avaliar a gravidade do caso. E a importância de você fazer o diagnóstico mais precoce possível é exatamente esse, você conseguir identificar os casos que são relacionados a complicações, e você dá esse suporte, né, que seja de hidratação, suporte mesmo de sintomas, para você evitar que isso evolua para uma gravidade maior.
Tá ok, são 9h48. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa, com dicas interessantes aqui para o nosso ouvinte com relação a esse tema, né, que preocupa e realmente é o assunto do momento. Hoje se fala muito em Zika vírus, em microcefalia, mas me diga uma coisa, de tudo que nós abordamos aqui, tem uma pergunta agora chegando, tem uma pergunta por telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Léo, tudo bem? Tudo bem, quem está falando? Eliana de Osasco. Eliana de Osasco. Doutora, a senhora está ouvindo, Eliana? Eu estou ouvindo muito baixinho. Vamos. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia. A minha mãe, ela tem 92 anos, ela é usuária de marca-passo, está com problema renal grave, 25% só funcionando do total, está em casa. A minha casa tem tela em tudo, não tem terra, não tem jardim, não tem nada. Eu gostaria de saber da senhora, eu sei que se ela contrair alguma dessas doenças, o quadro dela vai piorar. Eu queria saber o seguinte, doutora, se minha mãe pode estar usando qualquer tipo de repelente. Ela pode. Na verdade, eu acho que é indicado para ela. Ela estando dentro de casa com tudo protegido, com telas, é claro que a gente reduz esse risco. Mas ela pode, sim, usar. É tanta doença, é tanta coisa no momento, tanto remédio, que a gente acabou fugindo essas perguntas para os médicos, né? Que estão atendendo ela. Está passando em cardiologista, nefrologista, neurologista. É muito remédio, né? E a gente acaba, muita coisa, muita informação, acaba esquecendo de perguntar sobre isso. Então, se ela não indica nenhum, assim, se ela não indicaria, assim, um específico, assim, que protegesse bem ela. Eu sei que não é totalmente, mas... Na verdade, a única coisa que você tem que tomar cuidado é realmente se ela tem algum problema de pele, tem alergia, alguma coisa. Tem alguns repelentes que são... O importante é você saber, quando você for comprar, se ele é registrado na Anvisa, né, se ele está com tudo certinho. Então, posso fazer uma outra pergunta? Claro. Como a pele dela está bem ressecadinha, já ela é bem idosinha, eu passo Dersane, o olhinho Dersane, todos os dias, 2 vezes por dia. Se eu passar o repelente por cima, não vai perder o efeito do... Não do Dersane, do repelente. Pode passar. Tá bom, A gente tem 3 repelentes que são os recomendados pela Anvisa. Eu posso te dizer os princípios ativos, que são o IR3535, o DET e a icaridina. São os 3 que hoje a gente está mais recomendando. Obrigado, Eliana, aí pela participação, pelas perguntas aqui para a doutora Beatriz. Então, doutora, de repente algo que nós não tenhamos abordado aqui nesse nosso bate-papo e a senhora acha interessante estar comentando, alertando aqui o nosso ouvinte, fica à vontade, doutora Beatriz. E de antemão já agradeço a sua gentileza de participar aqui do nosso programa Manhã Record hoje. Muito obrigado. Eu é que agradeço. O que eu gostaria de dizer 2 coisas. Sim. A primeira é assim, está sentindo algum sintoma, tem um quadro clínico que seja compatível, procure uma assistência médica. Não se automedique, porque existem medicamentos, inclusive, que são contraindicados para essas 3 doenças. Então, sempre procure assistência médica para que você faça diagnóstico, para que você seja orientado direitinho, para que as coisas aconteçam da melhor forma. E a segunda é só reforçar realmente assim, o papel de cada um na prevenção, no combate ao mosquito. Eu acho que isso é o mais importante. Tá certo. Muito obrigado, um bom dia. Um bom dia e obrigada. Daí, conversamos com a infectologista do Hospital Moriá, doutora Beatriz Quental, o Hospital Moriá que fica na Avenida Moacir 974, ali em Moema. E quem quiser obter mais informações, pode ligar lá no hospital também, 5080-7861. A doutora esclareceu bastante aqui, né? Bastante, Léo, bastante. Acho que o assunto é super pertinente. Você vê que os nossos ouvintes participaram muito também, tiraram as dúvidas deles. E creio que esclareceu bastante dúvida. Acho que foi muito bacana, muito proveitoso.